Olá para você de casa, começa o programa TV Câmara Recebe e hoje temos o prazer aqui de conversar com um tupanhense, um jovem tupanhense que é destaque, o delegado Dr. Junqueira. A gente vai falar um pouquinho da sua carreira, saber como é que ele chegou a esse cargo. Ele vai dar dicas para quem é estudante aí de Direito e almeja ser um delegado, vai falar um pouco da sua carreira. E o mais importante, a gente vai conhecer a história desse tupanhense, né? Esse jovem tupanhense, como eu disse, que tem a sua ligação com a nossa cidade, chegou a morar fora, mas agora retornou. E é um prazer aqui recebê-lo, viu, Dr. Junqueira, meu amigo de futebol, meu ex-aluno de contrabaixo, a gente vai falar também de baixo, aqui de contrabaixo. E é um prazer recebê-lo aqui nesse bate-papo TV Câmara Recebe, conhecer um pouco mais da sua história. Bom, primeiramente também é um prazer muito grande, Thiago, estar aqui com vocês hoje, telespectadores, né, da TV Câmara. É muito bacana receber esse tipo de convite, porque, embora, para a gente falar um pouco, né, dessa trajetória, eu, como você disse, tupanhense, né, estudei desde escola, faculdade e posteriormente fui até São Paulo, né, para buscar aí novos estudos, tendo em vista que naquela época não era tão comum, igual tem hoje em dia, esses estudos telepresenciais, né, online. Então, naquela época, para quem tinha o interesse de buscar algum cargo, assim, né, digamos, de maior relevância, era necessário desempenhar aí um pouco mais de esforço e buscar lugares onde era proporcionado esse tipo de estudo. E agora, graças a Deus, muito feliz em ter retornado para a nossa cidade natal e dando continuidade ao trabalho no cargo que eu sempre almejei. Doutora, vamos falar sobre isso. Então você se formou aqui em Direito e com que idade você precisou ir para São Paulo? Sim, eu ingressei na Faculdade de Direito aqui, né, na nossa faculdade FADAP-FAP, em 2002. Me formei em 2007, final de 2007. Já em 2008 já fui para São Paulo. E na época eu estava com 22 anos, né? E logo no primeiro ano, 2008, já comecei os estudos. Primeiramente, eu estudei, né, para tirar a carteira da OAB. Era bacharel em Direito e como o cargo de delegado de polícia exige obrigatoriamente atividade jurídica de 2 anos, a maneira mais fácil, digamos assim, para se comprovar essa atividade jurídica é exercendo a advocacia. E me lembro que praticamente foi o ano todo para eu conseguir passar no exame de ordem. Na época havia mudado, né? Tinham algumas bancas examinadoras. Em 2008 mudou, foi uma nova modalidade de prova, digamos assim, e a dificuldade veio juntamente com essa mudança. E eu confesso que não era aquele bom aluno durante a faculdade, me arrependi depois, e foi praticamente um ano para conseguir tirar o exame de ordem. Depois, em 2009, aí sim comecei os estudos especificamente para o cargo de delegado de polícia. Você falou que era um sonho desde cedo, né? O que te levou a se encantar pela profissão de delegado, por esse cargo? Mas antes dele me responder, só pontuando aqui, a gente não está usando máscara aqui no estúdio, porque só estamos nós dois aqui, e também a gente está obedecendo as distâncias. Estamos aqui com álcool em gel, tudo seguindo o protocolo aí de segurança por causa da pandemia. Então vai lá, por que você se encantou por essa carreira? Tiago, a gente costuma falar, né, embora nós estejamos falando do cargo de delegado de polícia, o cargo de delegado de polícia nada mais é do que um cargo policial, assim como investigador, assim como escrivão, agente policial, policiais militares. Então nós fazemos parte da segurança pública. E a gente sempre fala, né, talvez você e todos já tenham ouvido falar nisso, quem é policial desde cedo já se identifica a isso, né? Como que começou essa inspiração, esse interesse maior pela atividade policial? Primeiramente, né, geralmente as crianças brincam, tem aquelas arminhas de brinquedo, isso já é um indicativo. Quando uma criança já começa a observar uma viatura da polícia militar, que geralmente são as viaturas que ficam rotineiramente na rua, né, exercendo aí a polícia ostensiva, que é um pouco já diferente da polícia civil, então chama atenção, quer conhecer os policiais de mais de perto. Eu tive um tio que hoje está aposentado, mas era policial militar, então aumentou ainda mais esse contato. Posteriormente, já na adolescência, início da juventude, a gente já consegue discernir qual a diferença entre a polícia militar, qual a diferença entre a polícia civil, qual a atuação, esfera de atuação de cada uma delas. E logo no início da faculdade, eu já tive rapidamente digamos assim, uma proximidade, uma admiração maior pelas matérias criminais, o que vem aí, né, a coincidir já com esse interesse policial.
E daí eu já me interessei ainda mais pela atividade investigativa, né, que é o papel, as atribuições da Polícia Civil, investigação dos crimes, apurar a autoria, quem é o autor, a materialidade, que consiste no conjunto de provas, né, que vão servir de embasamento posterior para um juiz decidir, né, se condena ou se absolve, por exemplo, um investigado, já réu durante o processo. Então, somando todos esses fatores, todas essas coisas, eu consegui chegar a esse fator comum, digamos assim, e optar pelo cargo de delegado de polícia. Legal. E aí você, com que idade você conseguiu passar no concurso e começou a carreira? Eu só quero pontuar uma coisa que é interessante, inclusive, para quem está assistindo a gente e já está estudando e tem a intenção de futuramente prestar o concurso. Para o cargo, por exemplo, de delegado de polícia, como eu disse, necessariamente deve ser feita a faculdade de Direito. Posteriormente, 2 anos para se comprovar a atividade jurídica, obrigatoriamente. Antes disso, você não pode... É uma exigência, né? É uma exigência prevista no próprio edital, né, que é a lei no certame. E então você já põe aí, em média, 5 anos de faculdade. Geralmente, quem já se forma já na faculdade vai sair com 22 anos de idade. Com mais 2 anos de atividade jurídica, já vão para 24 anos. Nesse período que eu fiquei em São Paulo estudando para o concurso, 1 ano eu acabei trabalhando, tive até para conseguir um pouco mais de dinheiro, para se sustentar, conseguir algumas regalias, claro, era jovem, né? Sair para jantar, para comer alguma coisa fora, dar uma festada com os amigos. E aí o que acontece? Queira ou não, isso acaba tomando um pouco de tempo. Só que não só isso, eu tive um início de preparação para o concurso um pouco difícil. Como eu disse, eu não fui um aluno exemplar da faculdade, não que eu saía para ficar bebendo, nada disso. Não, mas vamos falar que você ficou na média. Fiquei na média. Passei, nunca levei uma DP, tirava algumas notas boas, enfim, me formei. Então, eu percebi o quê? Como não era tão comum naquela época estudar para concurso público, e a minha família não tem essa origem, tá? Na minha família, núcleo familiar de casa, né? Meus pais, por exemplo, minha mãe é professora, né? Até muitos conhecem, professora Flores. Bem conhecida aqui na Talvez cidade. Se alguém não conhecer a professora Flores em Tupã, essa pessoa que na verdade que não é conhecida, porque falou em professora Flores, pronto. Inclusive muitos, agora eu já estou um pouco mais conhecido, digamos assim, por conta do exercício da atividade, da função. Mas antigamente, se eu falasse meu nome, alguns não conheceriam. Filho da professora Flores, pronto, matou a charada. Então, assim, voltando, como não tinha essa, como eu posso dizer, essa cultura familiar, meu pai agropecuarista, minha mãe professora, né, de matemática. Então, assim, qual seria a sequência lógica? Eu acabar indo para os negócios do meu pai, cuidando das propriedades rurais, mas não. Eu tenho uma prima, né, a Maria Regina, conhecida como Cuquinha aqui na cidade, que ela se enveredou por essa trajetória. E antes de mim, ela passou, hoje ela é concursada, magistrada, né, juíza de direito, e foi o que me chamou a atenção. Inclusive, devo muita gratidão a ela, porque ela me auxiliou muito durante todo o período de estudo. A primeira compra, nunca me esqueço disso, a primeira compra de livros, que eram caríssimos e continuam sendo, ela é quem me presenteou com essa compra de livros. Então, a gente tem que ser grato, né, a essas coisas, primeiramente a Deus, mas essas pessoas que, de certa forma, agregam valores em nossas vidas. Então, vamos lá. Nessa dificuldade inicial do estudo, primeiro eu tive que aprender a estudar, né? Eu fiz um curso preparatório conhecido lá no município de São Paulo, na capital, e consistiam em aulas no período da manhã, fiz um curso específico para delegado de polícia, e no período da tarde e o resto do dia, à noite, para quem estivesse com ânimo ali, né? Passava todo o tempo em cabines de estudo lá dentro do próprio curso. Naquela época tinha. E tinha biblioteca, pegava o livro e sozinho você sentava entre uma estrutura de madeira, a gente costumava até falar em baia, né, um apelido carinhoso, digamos assim, como se fosse cada cavalinho, né, em sua baia ali. E ali nós passávamos o dia todo estudando. E é complicado. No início é difícil você entender que tem que ficar o dia todo ali, sentado, se dedicando, sem distração, sem mexer no celular. Naquela época não tinha muito WhatsApp ainda, né? E o que auxiliou bastante, que hoje, tanto o WhatsApp quanto as outras redes sociais, é uma dificuldade muito grande para o aluno que está estudando. Qualquer coisinha você se distrai e perde todo o fio da meada. Depois que eu peguei, né, esse feeling, aprendi a começar a estudar, é que as coisas vão se desenvolvendo. No começo, aquela impressão que você não está armazenando nada, não aprende nada. Aí se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando. A partir do 3º ano estudando, as coisas já começam a fazer mais sentido. E às vezes as pessoas assustam, né? Poxa, 1, 2, 3 anos estudando, total foram 5 anos.
e faz parte. Não tem jeito. Hoje, concurso público, não só os cargos de juiz, promotor, delegado de polícia, procurador de estado, mas todos os outros cargos, cada cargo tem a sua dificuldade. Os certames hoje estão cada vez mais concorridos, né? Cada vez um maior número de pessoas estão procurando essa esfera do concurso público, talvez buscando aí uma estabilidade, principalmente, melhores condições de vida, né? Para tentar sustentar a sua família aí. O setor privado ainda está complicado, né? E então é uma boa opção o concurso público. E tem que estar disposto a pagar o preço, porque realmente a dedicação deve ser muito grande. O segredo é dedicação e persistência, né, que você falou, foram 5 anos, né? E aí hoje, com essa exigência de ter no mínimo 2 anos de advocacia, né? Então, não vai se formar e já... Exatamente. Porque a gente tem uma geração hoje muito imediatista, né? Que quer as coisas... Vamos falar, uma geração fast food, né? Sim, com certeza. Só que a vida não é assim, né? Perfeita analogia, exatamente. E a gente nota isso, é a geração, como você falou, Thiago, geração imediatista, em tudo. A pessoa entra na academia e em um mês quer ficar forte. Isso. Vou prestar concurso público, compra uma apostilinha na banca da esquina, deu 6 meses estudando, eu não estou aprendendo, acho que eu não vou passar, já vai mudar de área. Não é isso, né? Deve-se ter determinação, foco, né, resiliência, por quê? É tijolinho por tijolinho. Aos poucos, com paciência, determinação, aos poucos você forma aí um castelo. Doutor, e quando você passou, qual foi a primeira cidade que você foi trabalhar? Bom, depois desses anos de preparação, né, só destacar uma coisa bacana. Eu queria ser delegado. Todos os concursos de delegado de polícia que abriam no Brasil, eu ia fazendo. Então, eu costumo falar, né? Eu pouco viajei na minha época de juventude, eu não conhecia, conhecia Tupã e só. Né? Nunca havia ido em São Paulo, já fui para morar e estudar. E assim, conforme iam abrindo os concursos, eu prestei concurso Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio de Janeiro, quase passei no Rio de Janeiro, ia estar naquele pé de guerra lá hoje, cheguei até a segunda fase. E quais mais estados? Alagoas. Nossa. E dentre outros estados. Ou seja, conheci o Brasil viajando, fazendo prova, mas sempre o foco foi delegado de polícia do estado de São Paulo. O meu estado, é possível afirmarmos que o estado de São Paulo é um estado muito mais bem estruturado do que todos os outros estados da federação, e esse era o foco inicial. E no concurso de 2013, que é o meu concurso, eu estava fazendo concomitantemente o concurso de Tocantins, estava na segunda fase lá também, saiu o concurso do estado de São Paulo. Eu lembro que eu estava em São Paulo estudando, eu vim de férias aqui, a gente costumava tirar algumas férias, né, para passar uns dias. Certo. E era 19 de dezembro. Pouco antes do Natal saiu o bendito edital. Eu lembro que eu tive a notícia, já fiquei apavorado, será que eu já vou para São Paulo de novo? Não, vamos passar o Natal, vamos passar o Ano Novo. Virou o ano, 2014, voltei, né? E aí meu concurso foi de 2013. Foi um concurso marcante, foi o concurso mais demorado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, por quê? Nós pegamos a troca de governo, então troca governador, troca secretário de Segurança Pública, troca delegado-geral de polícia e acaba movimentando toda a cúpula da Polícia Civil. E essa cúpula quem organiza, né, as fases do concurso. Então demorou muito, foram quase 3 anos de trâmite de concurso, desde a primeira fase até a última fase, que é a fase oral. Só destacando que são várias fases. Primeira fase, questões de múltipla escolha, 100 questões. Segunda fase, prova dissertativa e uma peça prática do cargo de delegado de polícia. E a última fase, a fase oral. São 8 examinadores. Você, numa mesinha praticamente como essa, um pouco menor, um copinho de água e um livrinho ali, um microfone. O candidato geralmente tremendo ali, suando. E o público atrás, tendo visto que é um ato público. E aí cada examinador vai fazendo as perguntas orais e você responde também de forma oral. Logo depois da aprovação, tem a próxima fase, que é o curso de formação, né, que é lá na Academia de Polícia em São Paulo, a Cadepol. Foram 4 meses, né, de preparação nesse curso, nessa Cadepol. E lá são ministradas tanto aulas teóricas quanto aulas práticas, tendo em vista que muitos ali nunca tiveram contato, inclusive, com uma arma de fogo. Né? E aí o porte e o uso de arma de fogo é inerente ao cargo. Eu já tinha esse contato, né? Já tinha contato com arma, já sabia manusear uma arma de fogo, já tinha atirado, inclusive, então tive um pouco mais de facilidade. E depois disso, da formação, vem então a tão esperada escolha de vagas, né? São disponibilizadas vagas para todo o território do município de São Paulo, bem como o território estadual.
todos os municípios praticamente do estado têm uma vaguinha lá. Muitos se preocupavam nesse momento. Eu fui mais tranquilo, eu já estava realizado, já estava no cargo onde eu queria, para fazer o que eu queria. Então, na hora que chegou o meu nome, anunciaram lá, Dr. José Luiz Junqueira de Andrade Filho, escolha sua vaga. Eu peguei o papelzinho, não tinha mais tantas opções boas, na verdade, no meu concurso não tinha opções boas, não tinha Tupã, obviamente, porque Tupã é um lugar muito bom, bacana. E me restou, né, os 50 DP, extremo da Zona Leste, lá de São Paulo. Região periférica, uma região muito humilde, um lugar complicado, digamos assim, né? O índice de criminalidade nesse ponto é um pouquinho maior do que os centros ali urbanos de São Paulo. Então, assim, muitos viram isso com maus olhos. Alguns outros colegas foram para esses locais, eu não. Viu como uma oportunidade. Uma oportunidade, uma brilhante oportunidade, Thiago. Lá eu aprendi muito, fiquei lá 10 meses, aprendi muito, todos os tipos de ocorrência nós recebemos um plantão policial lá, todos os tipos de investigações nós conduzíamos, foi feito um brilhante trabalho por toda a equipe, a minha equipe na época lá também, nós éramos destaque na região lá. E lá, o que eu observava? Uma coisa que se assemelha com o interior aqui. Quando a gente fala de polícia, não é só aquela questão de investigar, prender criminoso, botar na cadeia, não. A polícia, ela exerce uma função social muito relevante. E o que seria essa função social? O delegado de polícia no plantão, ele é aquele que vai sim registrar um boletim de ocorrência, é sim aquele que vai prender ou não um investigado que está sendo conduzido, mas também ele acaba sendo um psiquiatra, um psicólogo, um enfermeiro, um médico, um mediador, ou seja, é muito comum. As pessoas procuram uma delegacia como uma única ponte de salvação para resolver um problema dela. Então, ela várias vezes chegou no plantão lá em São Paulo, esse exemplo, a mulher chegou lá relatando que haviam cortado a energia elétrica dela e ela não podia ficar sem energia elétrica porque ela tinha os filhos menores, tinha as comidas na geladeira e ela não tinha dinheiro para pagar. E ela me relatou isso, né? Eu, como delegado de polícia, o que eu vou fazer? CAGED registro de boletim de ocorrência? Não tem crime. Aí você tem que orientar, dar um telefone da ouvidoria, por exemplo, né, da empresa de energia elétrica, tenta orientar de alguma outra forma. Então, são esses papéis. Outros procuram a delegacia relatando casos, situações familiares, um simples divórcio, porque ele quer ficar com todos os bens, eu não posso entregar esse bem. Não é caso de polícia, mas essa é a função social que você acaba orientando e encaminhando essa pessoa para os órgãos corretos, digamos assim. Isso é muito interessante. Legal. Doutor Junqueira, a gente vai fazer um rápido intervalo, vamos continuar esse bate-papo aí que eu vou querer saber no próximo bloco a sua primeira ocorrência. Como é que foi lidar com isso, os tipos de ocorrência, alguma ocorrência que marcou, que te chocou. Então a gente vai querer saber mais agora, a sua fase já ingressando como delegado, tá? Até já. Não sai daí, a gente volta já com esse bate-papo aqui com o Dr. Junqueira, um tupanhense, jovem tupanhense que é delegado, está aqui hoje no nosso programa TV Câmara Recebe, compartilhando um pouco da sua vida. Não saia daí, a gente volta já.